Olá, pessoal. A partir desse vídeo, nós vamos iniciar basicamente uma continuação do último tópico que a gente estudou, né? A gente falou sobre aqueles resultados como teorema da convergência monótona, o lema de Fatou, teorema da convergência dominada. Agora a gente vai ver uma aplicação desses assuntos sobre teoria da medida, que são os espaços LP, certo? Espaços LP. A gente já falou um pouco sobre espaços LP nos últimos vídeos, quando a gente falou sobre o espaço L1, né, das funções integráveis, certo? A gente vai generalizar isso aqui agora. Então, antes de mais nada, a gente precisa iniciar aqui considerando um certo espaço de medida, x, certo? Com a sua sigma álgebra m e uma medida μ, certo? É um espaço de medida. E a gente vai definir L, P da seguinte forma, né? Seria LP de x, m e μ, mas para evitar ambiguidade, vamos chamar só de LP, certo? Para evitar uma notação exageradamente carregada e não vai ter ambiguidade não, tá? Sempre que a gente estiver falando sobre espaços diferentes, aí a gente faz a indicação do espaço. Mas se não for, a gente só vai simplesmente indicar que é o LP mesmo, tá? Beleza. Então, digamos que P seja um número real, certo? Entre 1, certo? Que seja maior ou igual a 1, tá? Eu estou acrescentando aqui esse menor do que infinito, porque depois a gente vai considerar também o caso em que o P seja igual a infinito. E a gente vai definir uma espécie de norma, certo? De uma função. A norma é P, tá certo? Onde essa f aí é uma função de x em R mensurável, tá certo? Uma função de x em R mensurável. A gente vai definir essa norma aqui, que a gente vai discutir melhor sobre ela mais na frente, como sendo, ó, a gente pega a integral, certo? Do módulo de f elevado a p, certo? E eleva a integral a 1 sobre p. Então, se o p for 1, a gente fica exatamente com a integral do módulo de f, certo? É a norma de L1 que a gente já tinha trabalhado antes, certo? Então, a gente vai definir o espaço LP, tá? Como sendo o conjunto das funções f de x em R, tais que f é mensurável, certo? E isso aqui é algo que é um número, certo? Vai dar um número, vai ser algo finito. Então, a gente pode dizer que tais que a integral de módulo de f elevado a p dá menor que infinito. Tá? Então, essa aí é a definição dos espaços LP. A gente vai ver várias propriedades sobre esses espaços. No vídeo de hoje, a gente vai demonstrar, essencialmente, dois importantes resultados que vão auxiliar a gente, certo, a demonstrar as outras coisas que a gente vai ter para trabalhar mais adiante, que vão ser as desigualdades de Holder e de Minkowski, certo? Então, vamos iniciar aqui ó, com esse primeiro teorema, que, como eu falei, é conhecido como desigualdade de Holder, certo? Então, ele diz o seguinte, tá, vamos supor que a gente tem sejam, tá, P e Q maiores do que 1, certo? Aí eu vou pegar f em L. Bem,
fazer mais o seguinte ainda. Tais que 1 sobre P mais 1 sobre Q é igual a 1, certo? Então, nesse caso, a gente vai ter os espaços LP e LQ. Esses expoentes P e Q que aparecem aí são chamados de expoentes conjugados, tá? Quando eles satisfizerem isso aqui, certo? Então, vamos pegar ainda F em LP e G em LQ. Então, F vezes G está em L1, certo? E a norma de F vezes G, a norma em L1, é menor ou igual que a norma de F em LP vezes a norma de G em LQ. Beleza? Então, vamos demonstrar isso, tá? Primeira coisa, que casos aí que eu não preciso demonstrar porque eles são óbvios? Bem, se a norma de F em LP for zero ou a norma de G em LQ for zero, não há o que fazer. Por quê? Bem, digamos que a norma de f em LP seja zero, tá certo? Então, essa integral aqui é zero. Então, a integral de f elevado a p, né, é zero. Quer dizer que f elevado a p, módulo de f elevado a p, é uma função que é zero QTP. Então, f é igual a zero em quase todos os pontos. Tá? Se f é zero em quase todos os pontos, f vezes g também é zero em quase todos os pontos. Tá? Então, a integral que define essa norma aqui vai ser zero, porque vai ser uma integral de uma função que é zero QTP. Então, vai dar zero menor ou igual a zero, então fica óbvio, né? Mesma coisa se for esse aqui que for zero. Então, vamos supor que os dois são positivos, certo? Então, suponha que a norma de f em LP é maior que zero e que a norma de g em LQ também é maior que zero. A demonstração, então, pessoal, passem a gente demonstrar a seguinte afirmação. Então, deixa eu escrever ela aqui. Ó. Então, se A e B forem positivos, então A elevado a 1 sobre P vezes B elevado a 1 sobre Q, certo? É menor ou igual a A sobre P mais B sobre Q, onde ainda P e Q são maiores do que 1, tais que 1 sobre P mais 1 sobre Q dá 1, certo? Então, como que eu demonstro isso? Vamos começar mostrando que, ó, se a gente olha para a função f dos reais positivos em R, dada por f de t, ela vai ser igual a t elevado a alfa menos alfa t. Beleza? Vamos analisar essa função aí um pouquinho, tá? O que é que a gente sabe sobre a sua derivada? F' de t vai ser alfa vezes t elevado a alfa menos 1, certo? Menos alfa. Se a gente coloca o alfa em evidência, aí fica alfa vezes t elevado a alfa menos 1. Quem que é esse alfa aí, né? Vamos supor que alfa está entre 0 e 1, certo? Então, se alfa está entre 0 e 1, se a gente olha para t entre 0 e 1, certo? Para t entre 0 e 1, então t elevado a alfa menos 1, ó, alfa menos 1 é um número menor que 0, né? Então, se eu pego um número que está entre 0 e 1 e elevo ele a um número que é negativo, esse resultado vai dar maior que 1. Então, um número maior que 1 menos 1 dá maior que 0. Tá? Então, se t estiver entre 0 e 1, então f' de t dá maior que 0. Certo? Agora, se t for maior que 1, se t tiver de 1 até mais infinito, o que acontece, né? Bem, ainda tenho aqui ó, alfa menos 1 menor que 0. Sendo que agora t é maior que 1. Então, t elevado a alfa menos 1 vai ser menor que 1. Então, um número menor que 1 menos 1, né? O alfa que é positivo, então essa derivada vai dar menor que 0.
Então, f' de t aqui é negativo. O que é que isso mostra? Isso mostra que f de 1, quem é que é f de 1? F de 1 é 1 elevado a alfa menos alfa vezes 1. É 1 menos alfa. Isso mostra que 1 menos alfa é máximo global. Certo? É máximo global de f. Com isso, a gente sabe que f de t é menor ou igual a 1 menos alfa para todo t maior que zero. Ou seja, daí t elevado a alfa menos alfa t, certo? É menor ou igual a 1 menos alfa para todo t maior que zero. Vamos jogar esse alfa t aqui para o outro lado. Então vai ficar ó, t elevado a alfa é menor ou igual a alfa t, certo? Mais 1 menos alfa para todo t maior que zero. Aí agora vamos escolher quem é que vai ser o t e quem é que vai ser o alfa, certo? Vamos escolher t igual a sobre b, certo? A sobre b é maior que zero, né? Porque a e b são números maiores que zero. E vamos escolher o alfa como sendo igual a 1 sobre p, certo? P é maior que 1, tá? Então 1 sobre p é menor que 1, é um número que está entre 0 e 1. Então fazendo isso, o que é que a gente vai obter? A gente vai ter a elevado a 1 sobre p, certo? A elevado a 1 sobre p. O b está no denominador, então vai ficar vezes b elevado a menos 1 sobre p, tá? Isso vai ser menor ou igual a alfa é 1 sobre p, certo? Vezes t. Então vai dar 1 sobre p, beleza? Vezes a sobre b. Mais 1, tá certo? Mais 1 e menos alfa. Então, menos 1 sobre p. Mas repara, quem é que é 1 menos 1 sobre p? 1 menos 1 sobre p é 1 sobre q. Então, esse termo aqui é 1 sobre q. Então, a gente não quer que fique esse b aqui, ó, aqui dividindo. Vamos multiplicar todo mundo aí nessa desigualdade por b, que é positivo, então não vai alterar o sinal de desigualdade. A gente vai ficar com a elevado a 1 sobre p, vezes b elevado a 1, né? Vezes b elevado a 1 menos p, ou seja, b elevado a 1 menos 1 sobre p. De novo, 1 menos 1 sobre p é 1 sobre q, menor ou igual a, multipliquei por b, aí vai simplificar com esse b daqui de baixo, ficou a sobre p, tá? Mais b vezes 1 sobre q, b sobre q. Então, essa afirmação da gente está demonstrada, certo? Voltando para a demonstração da desigualdade de Holder, certo? Eu vou usar essa propriedade aqui, ó, sendo que escolhendo da seguinte maneira. Eu vou escolher agora o A como sendo módulo de f, certo? De f de x, né? Elevado a p, sobre a norma de f, a norma de LP de f elevado a p, e b também como sendo módulo de g elevado a q, tá certo? Sobre norma de g em LQ elevado a q. Então, o que é que vai dar aqui? A gente chega exatamente a o q, né? Então, a gente vai ter a elevado a 1 sobre p, né? Então, vai simplificar esses expoentes. A gente vai ficar com módulo de f sobre norma de f em LP vezes norma de g sobre norma de g em LQ. Isso vai ser menor ou igual ao seguinte. A sobre P, então vai dar 1 sobre P, certo? Vezes módulo de F elevado a P sobre norma de F, P elevado a P, mais 1 sobre Q, módulo de G elevado a Q, sobre norma de G em LQ elevado a Q. Beleza, o que é que eu tenho que fazer agora? Eu vou fazer a integral de ambos os lados, certo? A integral ela é monótona, então a integral do lado esquerdo é menor ou igual que a integral do lado direito. Sendo o que é que vai ficar, né? Vamos ver, quem é que vai ser a minha integral do lado esquerdo? Primeiro que eu vou ter a integral da multiplicação do módulo de f vezes o módulo de g, então fica a integral do produto, né, do módulo de fg, sobre essa multiplicação daqui de baixo. Vamos escrever isso aqui. A gente vai ficar com 1 sobre
norma de f, p, norma de g, q, certo? Vezes integral de fg menor ou igual ao quê? Quem é que fica do outro lado? Do outro lado, eu vou ter ó, aqui, deixa eu colocar de outra cor para não confundir, vamos fazer de amarelo. Aqui eu vou ter a integral desse, certo? E a integral desse outro. Agora repara o seguinte, ó. O que é integral de módulo de f elevado a p? Ó, repara que ela aparece aqui, certo? Então, se eu elevo ambos os lados a p, do lado direito eu fico só com a integral, do lado esquerdo eu fico com a norma de f em Lp elevada a p. Tá? Então, esse numerador aqui vai cancelar com esse denominador daqui de baixo. Da mesma forma, esse aqui também vai cancelar com esse denominador daqui. O que é que vai restar? 1 sobre P mais 1 sobre Q, que é quanto? 1. Beleza? Então ficou 1 do lado direito. É menor ou igual a 1 aqui. Passa esses para o outro lado, aí a gente fica com integral de f vezes g menor ou igual norma de f em Lp vezes norma de g em Lq. Isso é finito. Por quê? Porque f está em Lp, portanto, essa norma aqui é finita, e g está em Lq, portanto, essa norma aqui é finita. Como essa integral deu finita, quer dizer que fg pertence a L1, certo? E a norma de fg em L1 é justamente essa integral, completando a demonstração, tá? Norma de fg em L1 realmente é menor ou igual que a norma de f em Lp vezes a norma de g em Lq, tá? Finalizando a demonstração. Beleza, né? Então, o que a desigualdade de Holder mostra é essa desigualdade aqui envolvendo produtos. A multiplicação de uma função que está em Lp por uma de Lq está sempre em L1. E tem essa desigualdade aqui envolvendo as normas. Tá? O que a gente vai fazer agora vai ser mostrar que Lp é sempre fechado para a soma. Tá? E de bônus a gente vai ganhar uma de desigualdade triangular. Certo? Esse resultado é chamado de desigualdade de Minkowski. Vamos para a demonstração. Então, segundo o teorema de hoje, e também o último, é a desigualdade de Minkowski. Beleza, então o que é que a gente tem aqui agora? Vamos supor que se f... Bem, vamos começar dizendo onde que o P está, certo? Então, seja P maior ou igual a 1. Então já é diferente do último, porque no último resultado o P e o Q, né, tinham que ser ambos maiores que 1, mas agora eu posso considerar também o P como sendo igual a 1, certo? Então, se F e G estiverem em LP, então a soma das duas também está em LP, então F mais G também está em LP, e a norma da soma em LP é menor ou igual que a soma das normas, tá? Norma de F em LP mais norma de G em LP. Então tem duas coisas aqui que a gente tem que mostrar. A gente tem que ver que a soma está em LP e depois tem que ver a desigualdade triangular. Então vão ser duas etapas. A gente vai primeiro mostrar que a soma está em LP e vamos usar isso depois para mostrar a desigualdade triangular. Certo? Então, de novo, vamos começar com os casos em que não tem nada que a gente precise demonstrar. Que casos são esses? Bem, se o P for igual a 1, aí ok, né? Se o P for 1, ok, porque o que a gente vai ter aqui vai ser um resultado que a gente já estudou até, né? A norma em L1 é menor ou igual que a norma de F em L1 mais norma de G em L1, porque isso aqui basicamente é um resultado sobre as integrais, né? A gente teria isso aqui, né? A integral ela é monótona, né? Então, basicamente ficaria isso, ela é monótona e ela é aditiva. Então, a gente teria a desigualdade triangular, certo? Diretamente, não teria muito para a gente fazer aqui. Tá? Então, isso aqui também seria finito, tá? Desde que essas duas integrais aqui fossem finitas. Então, se P for igual a 1, ok, não tem o que fazer. Também não tem o que fazer se
a norma de f mais g em LP for zero. Aí não tem o que fazer também. Por quê? Porque se essa norma for zero, então eu tenho zero aqui, o lado de cá é sempre não negativo, tá? Então a desigualdade ficaria óbvia. Então vamos supor que o P é maior que 1, certo? Então suponha que P é maior que 1, certo? E que norma de f mais g em LP é maior que zero. Que é diferente de zero, né? Que é maior que zero. Então, o primeiro passo é mostrar que a soma das duas está em LP. O que é que significa isso, né? Mostrar que a soma das duas está em LP significa mostrar, ó, deixa eu escrever aqui, significa mostrar que a integral de f mais g elevado a p ela é finita. Então, a gente tem que começar com isso aqui. Tá? Então, repara no seguinte, ó. Quem é que é isso? F mais g elevado a p. Aplicando a desigualdade triangular aqui dentro da base, isso fica menor ou igual a módulo de f mais módulo de g elevado a p, certo? Agora, tanto o módulo de f quanto o módulo de g são menores ou iguais ao máximo entre as duas, né? Então, o que está dentro aqui, ó, o que está na minha base é menor ou igual que duas vezes o máximo entre os dois, certo? Então, isso aqui fica menor ou igual a duas vezes o máximo entre módulo de f e módulo de g elevado a p. Por sua vez, isso é a mesma coisa que 2 elevado a p vezes o máximo entre módulo de f elevado a p e módulo de g elevado a p, certo? É também. Agora, o máximo entre esses dois vai ser igual a um dos dois. Tá? Então, esse máximo é menor ou igual que a soma dos dois. Certo? Então, isso aqui fica menor ou igual a 2 elevado a p vezes módulo de f elevado a p mais módulo de g elevado a p. Beleza, né? Então, agora eu posso fazer as integrais de ambos os lados. O que é que eu obtenho aqui? A integral do módulo da soma elevado a p é menor ou igual a... Bem, a integral do lado direito, isso aqui é uma constante multiplicativa, a integral é um funcional, funcional linear, né? No conjunto das funções mensuráveis e das funções mensuráveis integráveis. Então, isso aqui fica 2 elevado a p vezes integral de módulo de f elevado a p mais integral do módulo de g elevado a p. Bem, como f está em LP, essa integral aqui é finita. Como g está em LP, essa integral aqui é finita. Então, isso aqui é finito, o que mostra aqui f mais g, certo? Pertence a LP. Primeira parte, beleza. Vamos para a segunda parte da demonstração. Então, vamos fazer aqui de roxo, pronto. Para a segunda parte, eu vou escrever isso aqui da seguinte maneira. Nessa parte agora, a gente vai usar a desigualdade de Holder, que a gente já demonstrou ainda agora, tá? Então, eu quero estimar isso aqui agora de uma outra forma, para conseguir uma desigualdade usando as outras normas, né? Que não envolva essa minha constante aqui na frente. Beleza, então vamos fazer o seguinte. Eu posso olhar para módulo da soma elevado a p como sendo módulo da soma, certo? Vezes módulo da soma elevado a p menos 1. Beleza? Maravilha. Se eu uso agora a desigualdade triangular aqui, isso fica menor ou igual a módulo de f mais módulo de g, vezes módulo da soma elevado a p menos 1. Distribui, isso vai dar igual a módulo de f vezes módulo da soma elevado a p menos 1, beleza? Mais módulo de g vezes módulo da soma também elevado a p menos 1, módulo da soma. Deixa eu ajeitar aqui, certo? Mais g, certo? Então, a gente vai ter mais vezes, desculpa, módulo de f mais g
elevado a p menos 1. Que observação que eu tenho para fazer aqui agora? A gente vai usar o expoente conjugado ao p, né? Estou supondo que o p é maior que 1, então seja q maior que 1, tal que 1 sobre p mais 1 sobre q seja igual a 1. Então, essa função aqui, ó, f mais g, certo? Elevado a p menos 1, vamos mostrar que ela pertence a L, ao L, Q. Para mostrar isso, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que calcular a integral disso aqui elevado, desculpa, do módulo disso aqui elevado a esse expoente, certo? Então, o que é que vai ficar? Integral de módulo de f mais g elevado a p menos 1 elevado a q. Então, eu repito a base e multiplico os expoentes. Vai ficar pq, certo? Menos q. Mas o que é pq menos q? Se eu começo aqui ó, com essa igualdade e aí eu multiplico, certo? Todo mundo nela aqui ó, por p vezes q, o que é que vai dar? Aí p sobre pq sobre p vai dar q. pq sobre q vai dar p. E do outro lado vai dar pq. Ou seja, se eu faço esse menos esse, vai dar p. Tá certo? Então, esse expoente aqui, ele é igual a p. Beleza? Esse expoente é igual a p. Portanto, essa integral é igual à integral de módulo da soma elevado a p, que é finita, pelo que a gente acabou de ver. Por quê? Porque f mais g está onde? Está em LP. Beleza? Então, como essa integral é finita, então a gente está mostrando então, ó, que f mais g elevado a p menos 1 pertence a L, Q. Beleza, então essa aqui está em LP, essa aqui está em LQ. É uma multiplicação, tá certo? De alguém que está em LP por alguém que está em LQ. Se eu fizer a integral, eu caio justamente na desigualdade de Holder. Mesma coisa aqui, eu tenho alguém que está em LP vezes alguém que está em LQ, certo? Se eu faço a integral do lado de cá, eu vou ter justamente a norma em L1, a norma em L1 dessa multiplicação. E a norma em L1 dessa multiplicação é menor ou igual que a norma desse aqui, tá? Em LP, vezes a norma desse aqui em LQ. Então, vamos fazer isso. Vamos integrar do lado esquerdo e do lado direito e ver o que é que vai dar, certo? Daí, aqui do lado esquerdo, eu fico com integral de módulo de f mais g elevado a p, tá certo? Isso é menor ou igual a... Bem, aqui eu teria a integral disso, né? Pela desigualdade de Holder, isso vai dar o quê? Vai dar a norma de f em LP, ou seja, vai dar isso aqui. Peraí, deixa eu... Peraí, vamos simplificar logo, né? Vamos colocar logo a norma de f em LP, sendo que vai multiplicar pela norma desse outro aqui em LQ, certo? Mas vamos escrever isso em termos da integral, certo? Então, em termos da integral, isso vai me dar o seguinte. Vai ficar a integral de f mais g elevado a p menos 1 elevado a q, como a gente viu, isso aqui fica isso, né? Elevado a p, certo? A integral elevada a 1 sobre q, certo? E eu vou fazer também a mesma coisa com esse outro termo daqui. Aí vai ficar a norma de g em LP vezes essa mesma integral aqui, ó, elevada a 1 sobre q. Então já dá para a gente dar uma organizadinha, né? Dá para a gente dar uma organizadinha aqui. Por quê? Dá para a gente colocar em evidência essa integral é elevada a 1 sobre q, tá certo? Então fica isso aqui assim, tá? Vezes
norma de F em LP mais norma de G em LP. Beleza. Agora eu vou dividir de ambos os lados por esse termo. Por que eu posso dividir por esse termo? Porque se ele fosse zero, tá certo? Então a integral de f mais g elevado a p seria zero. Então f mais g seria zero QTP. Mas se f mais g fosse zero QTP, a norma de f mais g em LP seria zero também. Então a gente já tinha considerado esse caso. Tá? A gente está supondo que essa norma é maior que zero. Então eu posso sempre aqui, posso dividir por esse termo. E aqui eu tenho essa mesma integral, só que elevada a 1. Quando eu fizer essa divisão, o que é que vai me restar? Eu vou ficar com a integral de módulo da soma elevado a p, certo? Aí no numerador eu vou ter ela elevada a 1, no denominador eu vou ter ela elevada a 1 sobre q. Então vai ficar 1 menos 1 sobre q. Beleza? Menor ou igual que norma de f em LP mais norma de g em LP. Aqui, claro, eu estou falando norma, mas eu não mostrei que isso é uma norma ainda não. Em geral, não vai ser, tá? Vai acontecer a mesma coisa que aconteceu nas últimas aulas. A gente só vai ter uma norma mesmo quando a gente identificar funções que forem iguais que TP. Aí sim, tá certo? Mas eu vou usar esse abuso de linguagem aqui e vou chamar isso de norma mesmo sem eu ter mostrado que é uma norma ainda e mesmo sem ser uma norma nesse caso. Então aqui no expoente, o que é que fica? 1 menos 1 sobre Q é 1 sobre P. Então vamos ajeitar isso logo. Tá? Aqui no expoente fica 1 sobre P, beleza? Então, finalmente, o que é isso aqui? Ó? Integral da soma elevada a P elevada a 1 sobre P é a norma em LP de F mais G. Então a gente chegou ao que a gente queria. Então a norma F mais G, a norma de F mais G em LP é menor ou igual do que a norma de F em LP mais a norma de G em LP, completando a demonstração. Só para deixar claro o que a gente fez, né? Nessa parte aqui, a gente usou a desigualdade de Holder, tá? A gente usou por conta dessas condições que a gente viu aqui embaixo. Beleza? Pronto. Então, com isso a gente finaliza a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a nossa próxima aula.